Olha, a situação no Golfo Pérsico está pegando fogo. Porta-aviões, caças de última geração, milhares de soldados em alerta. Mas todo esse poder de fogo é como ter um martelo gigante na mão. A grande questão que a gente vai explorar hoje é para qual pego exatamente esse martelo serve. Porque existe uma diferença brutal entre ter a arma e saber o que de fato se pode fazer com ela. Então, vamos direto ao ponto. Quando a gente liga a TV, o que a gente vê? Uma demonstração de força que parece cena de filme de Hollywood, né? Falam em grupos de batalha de porta-aviões, que são na prática cidades flutuantes de poder militar, e caças que somem do radar. A imagem que nos vendem é a de uma força absolutamente imparável. E no papel ela até é. Pois é aqui que a realidade começa a bater na porta. Porque ter todo esse poder de fogo é uma coisa. Agora, saber o que ele pode realmente fazer é outra, completamente diferente. É aquela velha história. Não adianta dar uma marreta para alguém achando que com ela vai dar para consertar um relógio suíço. O poder, sem um objetivo claro e viável, pode ser bem mais perigoso do que a falta dele. Para a gente entender esse quebra-cabeça, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai analisar para que serve toda essa força. Depois, vamos mergulhar na diferença crucial entre dois tipos de guerra, um simples ataque e uma invasão para valer. A gente vai ver também porque o caso da Venezuela pode ser uma baita armadilha nessa discussão. Aí vamos entrar na lógica do Irã em caso de ataque e, para fechar, entender como Rússia e China entram nesse jogo. Bom, vamos lá. A questão central aqui não é o tamanho do músculo militar americano, isso a gente sabe que é enorme. A verdadeira pergunta é se esse músculo todo está preparado para a tarefa que alguns políticos e generais parecem ter em mente. Será que a ferramenta que eles levaram é a certa para o trabalho que querem fazer? Sabe qual é a conversa que rola em Washington, principalmente entre aqueles mais favoráveis a uma ação militar? Eles pintam um quadro de que o Irã está fraco, quase de joelhos. Vendem a ideia de que o regime é um castelo de cartas, sabe? Que bastaria um empurrãozinho mais forte e tudo desabaria. Só que apostar nisso é como ir num jogo de pôquer e colocar todas as fichas numa única carta. A realidade no terreno costuma ser bem mais complicada. E agora a gente chega no coração da análise, numa distinção que sinceramente muda tudo. Porque em uma guerra, nem toda ação é igual. Uma coisa é dar um soco para assustar. Outra, bem diferente, é entrar numa briga para valer até o fim. Confundir as duas coisas é um erro que pode custar muito, muito caro. Pensa nisso como se fosse um cardápio com duas opções. A primeira é o que chamam de ataque limitado. É o tal do soco no nariz, sabe? Para mandar um recado, mostrar força. Para fazer isso, poderia um militar que está lá na região hoje dar e sobra. Agora, a segunda opção, a tal da mudança de regime, aí o buraco é infinitamente mais embaixo. Isso não é um soco, é tentar demolir o prédio inteiro. E para isso, a força que está lá hoje é, como diz o ditado, levar uma faca para um tiroteio. E se a gente precisava de um número para botar os pés no chão, ele está aí, 400 mil. Para uma campanha de mudança de regime de verdade, não estamos falando de uns ataques com drones. Estamos falando de 400 mil soldados no terreno. Só para a gente ter uma ideia, isso é mais que o dobro da força que invadiu o Iraque em 2003. É uma operação simplesmente colossal, que levaria meses de preparação e que, sendo bem direto, não está nem perto de acontecer. Agora, vamos falar de uma comparação que tem sido feita e que é muito perigosa, a da Venezuela. Alguns usam uma operação recente lá como modelo de sucesso. Mas, gente, comparar a situação da Venezuela com a do Irã é como comparar uma partida amistosa de futebol com uma final de Copa do Mundo. Simplesmente não tem nada a ver. A história que contam é que a operação na Venezuela foi um sucesso de manual. Rápida, cirúrgica, sem maiores problemas. Eles vendem isso como um modelo, uma prova de que os Estados Unidos podem entrar, resolver e sair. E a mensagem implícita é bem clara, né? Se deu certo lá, a gente pode fazer o mesmo no Irã. Só que aí, quando a gente olha os detalhes, a história toda desmorona. O que aconteceu na Venezuela foi quase um teatro, não uma batalha. Houve um acordo com gente de dentro que basicamente desligou as defesas aéreas. Foi um momento feito para a TV. Tentar fazer algo parecido no Irã seria suicídio. Lá não tem ninguém esperando para abrir a porta. Pelo contrário, o que tem é um exército preparado e um país disposto a lutar. E isso nos leva ao ponto talvez mais perigoso de toda essa história. Até agora, a gente olhou a perspectiva americana. Mas e do outro lado? Como o Irã está lendo esse cenário todo? Porque é exatamente aqui que um pequeno erro de interpretação pode acender o pavio de um barril de pólvora gigantesco. Essa frase do tenente-coronel Daniel Davis diz tudo.
Pensa bem, se o seu inimigo deixa claro que o objetivo final dele é a sua destruição completa, que motivo você teria para se segurar, para economizar munição? Nenhum. Se você já sabe que o nocaute é o objetivo final, você não espera o segundo soco, você parte para cima com tudo que tem. Então, vamos tentar entrar na mente dos estrategistas inteira. Eles ouvem a retórica americana e não pensam, vai ser só um ataque limitado. Não, eles pensam, é isso, é o começo do fim. E quando se está encurralado, lutando pela própria sobrevivência, não se joga para marcar pontos. A única opção que parece lógica é usar todo o arsenal de uma vez, para garantir que, se for para cair, o estrago no adversário vai ser o maior possível. E tem uma lição muito recente que o Irã com certeza aprendeu. O que aconteceu com o Hezbollah. A liderança deles foi sendo caçada e eliminada, enquanto o impressionante arsenal de mísseis que eles tinham continuava guardado, sem uso. A lição para Teherã é brutalmente clara. De que adianta ter um porão cheio de armas poderosas se elas não são usadas para te defender? Armas no depósito não salvam o regime de ser aniquilado. E para complicar ainda mais esse tabuleiro de xadrez, a gente não pode esquecer que há outros jogadores na mesa. Um conflito entre Estados Unidos e Irã não aconteceria no vácuo. Lá nos bastidores, pode ter certeza que Rússia e China estariam assistindo de camarote, prontas para fazer a sua jogada. Mas calma, ninguém espera que eles mandem tanques ou navios para a briga. A resposta deles seria muito mais sutil e talvez até mais danosa no longo prazo. Pensa numa guerra nas sombras. Fornecer armas e inteligência para o Irã por debaixo dos panos, lançar ataques para enfraquecer o dólar, atacar interesses comerciais americanos em outras partes do mundo, intensificar a guerra cibernética. Eles usariam o conflito para sangrar os Estados Unidos de 1000 maneiras diferentes, sem disparar um tiro. E aqui está o grande prêmio para Pequim e Moscou. Ver os Estados Unidos atolados numa guerra longa e desgastante no Irã seria o cenário dos sonhos para eles. Enquanto seu principal rival global se enfraquece, gasta recursos e prestígio, eles ganham espaço e se fortalecem. Seria, talvez, a maior vitória estratégica que eles poderiam conseguir. E o melhor de tudo, assistindo de longe. E assim a gente volta ao nosso martelo gigante do começo. O que acontece quando a ameaça de esmagar algo é muito maior do que a capacidade real de fazer isso? Se cria a situação mais perigosa de todas, a de um blefe que pode ser pago. Um passo em falso, um ataque limitado que é mal interpretado, e o resultado não é uma vitória rápida. É um incêndio regional que pode queimar todo mundo. No fim das contas, a questão não é sobre ter poder de fogo, mas sobre ter sabedoria para não usá-lo de forma errada.